O tema da mensagem de hoje é como ter o coração aprovado por Deus. O salmista Davi está dizendo, tanto no Salmo 57 como também no Salmo 108, preparado está o meu coração. E olha que ele não está falando com o ser humano, como eu, como você, ele está falando com Deus. E de Deus não dá para se esconder nada. Você não pode dizer uma coisa para Deus que é, se o que você está dizendo não é. Então ele entra na presença de Deus com confiança e diz para Deus, preparado está o meu coração. Um coração preparado é um coração saudável, um coração resistente, um coração forte. Para vencer uma luta, um lutador profissional, ele tem que estar preparado. Para isso ele treina constantemente. Ele segue uma rotina diária de treino, de alimentação, de descanso, para ficar cada vez mais forte e vencer os seus adversários. Lembre-se que Deus escolheu Davi, não pelas suas habilidades, nem pelas suas competências, muito menos pela sua aparência. Deus escolheu Davi pelo seu coração. Quando Deus mandou o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, ungir um dos filhos de Jessé para que fosse o próximo rei de Israel, o substituto de Saul, Samuel não sabia qual deles seria. E Jessé tinha 8 filhos, 7 estavam presentes, Davi não estava presente. O primeiro a se apresentar, a ser apresentado diante do profeta Samuel foi Eliabe. O filho mais velho, o irmão mais velho de Davi. Eliabe era alto, era forte, era boa pinta. E quando o profeta Samuel olhou para Eliabe, ele pensou, está diante de mim o próximo rei de Israel. Será esse o ungido? Ele tem uma aparência de rei. E Deus diz, não, Samuel. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Não é esse o meu escolhido. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. O salmista diz, preparado está o meu coração. Mas um coração preparado para Deus é um coração sem mágoas, um coração sem rancor, um coração sem inveja, um coração sem idolatrias, um coração sem ciúmes descontrolados, um coração sem soberba ou coisas semelhantes. Em alguns trechos dos evangelhos, Jesus, ele confirma essa verdade. E eu quero mostrar isso para você no evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 15. Se você estiver com o seu evangelho aí, acompanhe comigo, por favor. No versículo de número 18. Veja o que Jesus vai dizer. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso sim contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas não o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, comer sem lavar as mãos pode até contaminar o seu corpo, né? Por causa das bactérias, micro-organismos, fungos, mas não contamina a tua alma, não contamina o teu espírito. Agora, aquilo que sai do coração, aquilo que sai pela boca, isso pode contaminar tanto a tua alma quanto também o seu espírito. Todas essas coisas que Jesus citou aqui, elas nos levam a pecar. Com ações ou em pensamentos. Isso vai contaminar a sua alma e o seu espírito. Quem está entendendo até aqui, diga amém. E é por isso então que nós precisamos preparar o coração espiritualmente. Quando você faz atividade física, faz uma caminhada, uma corrida, você está preparando o coração fisicamente. Mas é importante também preparar o coração espiritualmente, fortalecer o seu coração espiritualmente. Se você não preparar o seu coração espiritualmente, a sua alma vai ficar com imunidade baixa.
e qualquer coisa pode te derrubar. Quando a pessoa não está preparada, meus amados, até uma palavra pode derrubar a pessoa. Então, o seu coração tem que estar preparado para todo tipo de ataque. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. O sábio Salomão disse assim em Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quer dizer que a sua vida e o seu futuro, a sua qualidade de vida, vai depender do estado do seu coração. E a pergunta que fica é, mas como fazer para preparar o coração, pastor? Eu já entendi que eu preciso estar com o meu coração espiritualmente preparado. Mas como eu faço para preparar o meu coração? Pensamento positivo, pastor? Será que seria ser otimista? Não. Essas coisas até ajudam. É melhor pensar positivo do que pensar negativo, é claro. Essas coisas até ajudam, mas não resolve. Porque pensamento positivo vem de você mesmo. É verdade ou não é? Sim ou não? É algo que vem de você mesmo. Ser otimista é algo que vem de você mesmo. Nós precisamos de algo que não venha do ser humano. Algo que seja mais profundo, mais forte, venha da parte de Deus. E a resposta para isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a solução para preparar o nosso coração. Olha o que Deus diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 17, no versículo 9. Olha o que como é poderoso o que Deus diz aqui. Ele está falando a respeito do meu e do teu coração também. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Sabe o que é pior do coração ser enganoso? Que além do coração enganar o próximo, engana a própria pessoa. Muitas vezes a pessoa toma decisões erradas, decisões equivocadas, porque no coração ela acha que está certo. Até o profeta Natan quase foi enganado pelo coração. Um grande homem de Deus. O rei Davi disse assim: ô Natan, eu não acho justo. Eu habito numa casa de cedros e a arca do Senhor fica no meio de tendas. O que Davi estava dizendo para Natan com essa conversa? Eu quero construir uma casa para Deus. Eu quero construir um templo para o Senhor. A intenção é ótima. É ou não é, minha gente? Sim ou não? É ótima. Só que ele estava enganado. O profeta disse para ele assim: vai e faz conforme está no teu coração. Acharam que era a vontade de Deus. Faz conforme está no teu coração. Davi pensou: então agora eu vou construir a casa do Senhor. Na mesma noite o Senhor foi até Natan e disse que não era para fazer nada disso. Que ele não tinha escolhido Davi para isso, ele tinha escolhido Salomão para isso. Aí Natan teve que voltar lá no dia seguinte e dizer: olha, Davi, Deus veio falar comigo e aquilo que eu falei para você fazer conforme o teu coração, Deus disse que não é a vontade do coração dele. Então diga assim comigo: o coração é enganoso. E pior do que isso, é perverso. Versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quer dizer que nada engana mais do que o nosso próprio coração. E perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então quer dizer que Deus, ele nos avalia, ele nos recompensa pelo nosso coração. Não pelas nossas palavras, mas por aquilo que está no nosso coração. Em Gênesis capítulo 8, versículo 21, está escrito que o coração do homem é mau desde a sua infância. A verdade é dura.
Mas isso quer dizer que nós não somos bons. O jovem rico foi até Jesus e disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas bom? Bom só existe um e é Deus. Então nós não somos bons. Eu não sou bom. Você não é bom. Nós não somos bons. O nosso coração não é bom. Nosso coração é enganoso desde a nossa infância. É uma herança que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Mas Deus, através das Escrituras, Ele nos ensina como ter um coração transformado e aprovado por Deus. Você quer aprender nas Escrituras a como ter o seu coração transformado e aprovado por Deus? Sim ou não? Então deixa eu te mostrar o que diz o Salmo de número 119, por favor. O verso de número 11, é bem conhecido esse verso. Vou esperar você achar. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista fala de esconder a palavra no coração como algo precioso, que você não pode perder. Imagina que você tem uma joia de família. Imagina que você tem uma joia que está na sua família há 3, 4 gerações. Essa joia está avaliada em 1 milhão. Mas para você tem um valor sentimental que vale muito mais do que isso. Essa joia foi da sua bisavó, depois foi da sua avó, depois foi da sua mãe, e agora essa joia está com você. Você deixa essa joia em cima da mesa da sala? Você deixaria essa joia em cima da mesa da sala para que todos que entrassem vissem essa joia, tivessem acesso a ela? Sim ou não? Ela ia ficar tão guardada que é mais escondida do que guardada, na verdade. É verdade ou não é? Você vai procurar um lugarzinho, porque aquilo ali é muito importante para você. É disso que o salmista está dizendo. Escondi a tua palavra no meu coração, porque ele vê a palavra como algo precioso, que não pode ser superficial, que não pode ser perdida e tem que estar guardada, escondida no fundo do nosso coração. Quando Josué assumiu o lugar de Moisés, Deus vai dar uma instrução muito importante para que Josué fosse bem-sucedido como o novo líder de Israel, o homem que ia fazer o povo de Israel herdar a terra prometida. E Deus vai dar uma instrução para Josué, a mesma instrução que serve para mim e que serve para você também, se nós queremos ser bem-sucedidos. Quero que você vá comigo em Josué, capítulo de número 1, por favor. Livro do profeta Josué, capítulo de número 1. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Deus está ensinando Josué a provocar uma transformação em si mesmo de dentro para fora. Quando você medita na palavra dia e noite, você enche o seu coração da palavra e a boca vai falar o que o coração está cheio. Antes de descer para ministrar essa mensagem, eu estava conversando com a minha esposa no gabinete. E estava meditando na palavra e eu disse para ela, pastor Elaine, um piloto, para ser um bom piloto de avião, ele tem que ter muitas horas de voo. Quanto mais horas de voo, mais experiente o piloto. E eu disse para ela, o que tem acontecido com muitos cristãos é que está faltando horas de Bíblia. Tem muitas horas de rede social. Tem muitas horas de Instagram, muitas horas de TikTok, muitas horas de celular, mas poucas horas de joelhos no chão. Poucas horas de palavra. Vocês estão entendendo? Sim ou não? E a sua boca só vai falar o que seu coração está cheio.
Seu coração está cheio de redes sociais ou seu coração está cheio da palavra? Em João capítulo 15, versículo 3, Jesus disse assim aos seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra tem esse poder de nos purificar, de nos santificar. Imagina que você pega um balde, olha aqui para mim, imagina isso. Imagina que você pega um balde, e esse balde está cheio de água suja, água barrenta, água que não serve para beber. Aí você pega uma mangueira, abre a torneira e coloca a mangueira dentro desse balde. Aquela água limpa que está entrando, o que ela vai fazer? Ela vai começar a provocar um reboliço dentro daquele balde. Vai começar a jogar toda aquela água suja para fora. A água suja vai sair e vai ficar só a água limpa. Assim é o processo que a palavra produz no nosso coração. Nosso coração já é sujo por natureza. E com o passar do tempo nós vamos acumulando angústia, rancor, vamos acumulando muitas vezes ódio, falta de perdão e muitas outras coisas, avareza e muitas outras coisas. Mas conforme você vai ouvindo a palavra, conforme você vai deixando a palavra entrar no teu coração, ela vai botando toda a sujeira para fora. Às vezes você nem percebe, mas ela está trabalhando dentro de você, ela está agindo dentro de você, porque a palavra de Deus jamais volta vazia. E vai chegar o momento quando você perceber, você já vai estar lavado, purificado e o seu coração preparado pela palavra. Amém? Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Eu fui liberto por Jesus. Eu acho que eu era uma pessoa endemoniada, eu acho. O tempo que eu estive afastado, 10 anos afastado, mas eu nunca manifestei demônio nenhum, nunca rangi os dentes, nada disso. Tem gente que acha que libertação é só colocar a mão na cabeça, sai, né? Libertação não é só isso, não. Eu era um pecador quanto mais. De cada 10 palavras que eu falava, 9 era palavrão. Eu quase não falava palavrão, mas depois que eu fui para o exército, eu comecei a falar todos. Então, de cada palavra que eu falava, 9 era palavrão. E foi assim que eu cheguei na igreja. Sabe como foi que aconteceu a libertação? A libertação não aconteceu com alguém colocando a mão na minha cabeça. Nunca manifestei demônio nenhum. A libertação foi acontecendo através da palavra. Cada vez que eu ia na igreja e ouvia a palavra, aquela palavra me confrontava. Cada vez que eu pegava a palavra para meditar, a palavra me confrontava, mostrava que eu estava errado em muitas coisas, que eu tinha que mudar o meu comportamento, que eu tinha que mudar como pai, tinha que mudar como marido, tinha que mudar como filho, tinha que mudar como cidadão. E a palavra foi me purificando, purificando, purificando. E hoje eu posso dizer que Jesus estava certo. Vós estás limpos pela palavra que vos tenho falado. Acredite, esta palavra é poderosa e suficiente para lavar a tua alma e purificar o teu coração. O livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou. Todo mundo conhece, né? O meu povo foi destruído, presta atenção no versículo, porque lhe faltou conhecimento. Eu estava meditando nessa palavra e o Espírito Santo me ministrou. Ele falou: Alexandre, presta atenção no verbo. O povo foi destruído. Ele não disse está sendo. Não disse vai ser. O verbo está no passado. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Osés estava falando de algo que aconteceu anos atrás. Naquele tempo, o povo de Deus estava sendo destruído mesmo por falta de conhecimento. Só que 2.800 anos depois, não está faltando conhecimento, não. Hoje nós temos conhecimento de sobra. Acesso a conhecimento de sobra. É verdade ou não é, minha gente? Sim ou não? Qualquer pessoa tem acesso a uma Bíblia. Tem Bíblia de estudo. Tem curso de teologia gratuito. Tem livros, tem mensagens, tem YouTube, pastores pregando. É verdade ou não é? Sim ou não? O pastor João Ribe escreve livros e deixa tudo mastigadinho e dá para a pessoa aprender. A pessoa não quer ler.
Mas o que o Espírito Santo ministrava ao meu coração há minutos atrás é o seguinte: principalmente aqui no Brasil, que não tem essa perseguição religiosa, nós podemos fazer cultos, podemos comprar Bíblias, nós temos acesso ao conhecimento. O que o Espírito Santo ministrava ao meu coração, que o nosso caso, muitas vezes, não é que falta o conhecimento, falta a prática do conhecimento. Às vezes o problema não é a pessoa não saber. Ela já sabe, mas não pratica. Você está entendendo aí, sim ou não? Deus disse para Josué que era para ele ter o cuidado de guardar e praticar. Então nós temos que ter esse cuidado não apenas de conhecer, mas principalmente praticar. É melhor você conhecer metade da Bíblia e colocar em prática do que conhecer a Bíblia inteira e não praticar absolutamente nada. Quem está entendendo aí, diga amém. A boca fala o que o coração está cheio. Quando o seu coração está cheio da palavra, a tua boca vai ser uma fonte de vida. A sua boca vai ser uma fonte de inspiração. A sua boca vai ser uma fonte de correção. A sua boca vai ser uma fábrica de milagres. Você quer saber se um cristão lê a Bíblia? E principalmente se ele pratica? Eu só preciso de 5 minutos conversando. Quando a pessoa vem conversar comigo e começa a falar mal de alguém, ou não está lendo a Bíblia, ou então não está entendendo. Quando a pessoa começa a conversar e começa a denegrir a imagem do outro, eu já penso, essa pessoa ou não está lendo a Bíblia, ou ela não está entendendo. Porque a palavra ensina que nós temos que falar o bem daqueles que falam o nosso mal. Nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Você para conversar com um cristão, se ele começar a falar coisas que não edificam, coisas que te colocam mais para baixo do que para cima, você já sabe, ó, esse aí não está enchendo o coração da palavra. Quem está entendendo aqui, diga amém. Pode acreditar, se você encher o teu coração da palavra, meu amado, a tua boca vai ser uma fonte de vida. Você só vai falar coisas que edificam. A sua boca vai ser uma fonte de inspiração. A sua boca vai ser uma fábrica de milagres. Você vai falar coisas boas e Deus vai honrar as palavras que saírem dos seus lábios, porque você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Às vezes a pessoa quer receber muito algo de Deus. Quer receber muito. E Deus pode dar. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode tudo. Mas a questão é, será que o teu coração está preparado para receber de Deus? Você está aí pedindo muito algo a Deus? Você quer muito que isso aconteça e Ele pode fazer além do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Mas a pergunta que o Espírito Santo faz para você é: será que o teu coração está preparado para receber o que você está pedindo? Deus, Ele não pode te dar algo grande se o seu coração não for humilde. Você está entendendo? Por mais que Ele queira te abençoar, por mais que Ele queira o seu bem, Ele não pode te dar algo grande se o seu coração não for humilde, senão vai te estragar mais ainda e vai estragar as pessoas que estiverem ao seu lado. Então, antes de pedir algo grande a Deus, primeiro prepare o seu coração. Tenha um coração humilde, um coração obediente, um coração submisso, um coração que ouve a voz de Deus. Aí Deus fará além do que você pode pedir, além do que você pode pensar, além do que você pode imaginar. O sacerdote Esdras, ele foi contemporâneo a Neemias. E ele tinha um grande projeto de vida. Ele tinha uma grande missão, um grande propósito de vida. Só que ele não tinha recursos para realizar. E o que ele fez? Ele preparou o coração para buscar o Senhor. Enquanto ele preparou o coração para buscar o Senhor, as mãos de Deus foram sobre a vida dele. Eu posso te garantir isso pela palavra. Quando você prepara o seu coração para buscar o Senhor e guardar a palavra no seu coração, as mãos de Deus vão ser sobre você. Até o ímpio Ele vai usar para abençoar a tua vida. Para você não ficar só nas minhas palavras, quero que você vá comigo em Esdras, eu já estou terminando. Livro de Esdras, capítulo de número
7. Esdras, capítulo de número 7. Versículo de número 10. Está escrito: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, quer dizer, a palavra do Senhor, e para cumprir, e para ensinar. Veja bem, primeiro você prepara o coração para aprender. Depois que você aprende, você tem que praticar. Amém? Amém? Primeiro você aprende, depois você pratica e depois você ensina, olha, e para ensinar. Em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então Esdras ensinou todo Israel. Você pode começar com a tua casa, com a tua família. O que não pode acontecer é você aprender e não praticar. Ou aprender, praticar, mas manter isso só para você, guardar só para você. A palavra tem que ser ensinada para os outros também. E comece pela tua casa, comece pela sua família. Quem está entendendo aqui, diga amém. Quando você prepara o seu coração para buscar o Senhor e se encher da palavra, guarde essa palavra. Deus vai usar até o ímpio para abençoar a sua vida. O rei Artaxerxes era um rei pagão, um homem duro de coração. Mas ele deu a Esdras tudo o que Esdras pediu. Tudo que Esdras precisava, o rei deu a Esdras, porque as mãos de Deus estavam sobre a vida dele. Posso ouvir um glória a Deus aí? Esdras capítulo de número 6, ou melhor, capítulo 7, perdão. Acompanha comigo agora o versículo de número 6. Para você não ficar só nas minhas palavras. E este Esdras subiu de Babilônia, que é o atual Iraque, e era escriba hábil na lei de Moisés. Escriba eram copistas, pessoas que faziam cópias da lei. De tanto copiar e escrever, ele guardou na memória e também no coração. E era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor. É por isso que essa palavra, ela produz efeito, porque ela é dada pelo Senhor, ela veio do Senhor, não veio do homem. Amém? Dada pelo Senhor Deus de Israel, segundo a mão do Senhor seu Deus. Presta atenção neste detalhe. Segundo a mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Você está vendo como vale a pena você preparar o teu coração para buscar o Senhor e guardar a sua palavra? Esdras teve esse cuidado de preparar o coração, guardar a palavra, praticar a palavra, ensinar a palavra. E Deus usou até o ímpio, as mãos de Deus foram sobre a vida dele de uma forma tão poderosa, tão benéfica, que Deus usou até o ímpio. Tudo que Esdras pediu ao rei Artaxerxes, o rei deu a ele, porque ele preparou o coração para buscar o Senhor. Agora imagina o que fará o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, na tua vida, se você preparar o teu coração para buscar ao Senhor teu Deus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Para a gente terminar agora, vai comigo em João, capítulo de número 15. Deixa eu te mostrar o que o próprio Senhor Jesus diz aqui a respeito de João 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Jesus mente? Jesus pode mentir? De jeito nenhum, ele é Deus. Ele está prometendo, isso é uma promessa. Ele está dizendo que não basta você estar numa congregação. Às vezes a pessoa está na congregação, mas não está em Cristo. Ele está dizendo que você tem que estar nele. E estando nele, as palavras dele têm que estar no seu coração. Aí ele te garante, se você estiver em mim, e se as minhas palavras estiverem no teu coração, vocês vão pedir o que vocês quiserem,
e assim será feito. Glória a Deus. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes, guardar aonde? No coração. Os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Amém? Só para a gente terminar. Versículo 11. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Amém? Esse é o desejo do Senhor Jesus. Não é que você tenha alegria só em uma área da tua vida e nas outras não. Não, Ele quer que você tenha vida abundante. Ele quer que você tenha alegria completa em todas as áreas da tua vida. E para isso você tem que guardar a palavra no coração. Por favor, fique de pé. Quem puder, se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração por você para que essa palavra se cumpra na tua vida. Mas antes eu quero falar com você que ainda não entregou a tua vida para Jesus. Hoje você tem a oportunidade de receber a Jesus no seu coração e fazer isso publicamente. Sabe, às vezes a pessoa diz assim na hora do apelo, eu não vou lá na frente porque eu já recebi Jesus aqui no meu lugarzinho. Não, Jesus nunca chamou uma pessoa escondida, Ele sempre chamou em público. Jesus, quando morreu, Ele foi crucificado diante de todos. Então, quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela tem que fazer isso publicamente, confessando diante de todos que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus e quer fazer isso esta manhã, o reconhecendo como Senhor e Salvador da tua vida, ergue a tua mão direita assim para o céu bem alto. Você que nunca... Se você estava afastado, afastada, estava sem igreja, sem pastor... Se você estava afastado e quer voltar para Jesus, ergue a sua mão assim para o céu também. Tem alguém que estava afastado e quer voltar para Jesus? Põe a sua mão assim sobre o teu coração, se você puder, meu amigo.